Fala guilda, beleza? A ideia desse tutorial é mostrar a funcionalidade de templates para modificadores que o jogo tem e uma boa estratégia de usá-los. Vamos lá, basta clicar no botão modificadores, lá onde você gerencia o inventário dos bonecos, né? Depois clique novamente em configurações e você vai ter acesso à parte dos templates, de gerenciamento de templates. Aqui vocês veem algumas guias que eu já tenho prontas e eu vou iniciar uma nova com vocês, mostrando passo a passo de como se faz. Vocês devem ter somente uma guia chamada padrão e a outra com o botão mais. Clicando no botão mais, vocês vão criar uma nova guia. Coloque o nome nessa guia que mais se aproxima à sua intenção de uso. Ao criar a nova guia, vai aparecer uma opção de criar nova configuração e a outra de marcar somente únicos. Deixe marcado, isso é importante para você não reutilizar o mesmo modificador em outras configurações. Abrindo a configuração, selecione os modificadores que você quer. É importante que você desmarque a opção de filtrar referente a poder utilizar todos os modificadores não atribuídos. Assim, você vai ver todos os modificadores já aplicados nos bonecos e não somente os que não estão aplicados, pois a ideia é ter os melhores modificadores para criar a melhor configuração do template, onde você vai aplicar no boneco que deseja. Bom, e aí você vai selecionando para cada posição o melhor modificador que você tem, até que preencha toda a configuração. Aqui eu estou selecionando alguns, priorizei lá o filtro e a ordenação por velocidade, e aqui eu vou escolhendo, conforme as opções que aparecem, a melhor forma de compor a configuração. Pronto, agora basta você nomear essa configuração feita. Clica no lápis, dá um nome para essa configuração, aqui eu vou chamá-la de velocidade com ataque, dano, né? E OK, confirmar, pronto, uma nova configuração para dano de ataque. Veja como ficou dentro da guia. Bom, agora é usar a configuração feita. Como é que faz isso? Você vai perceber que se você clica diretamente no boneco e tenta atribuir, não vai ser possível. Por que isso? A atribuição ela só é disponível quando você entra novamente lá em modificadores. Mostrando os modificadores do boneco, você seleciona o boneco e vai ver que agora tem o botão atribuir configuração. Clicando lá te leva para a parte dos modificadores. Você escolhe qual o template utilizar e aí você vê que ele vai dar uma mensagem de que irá remover alguns modificadores. E repare, o interessante é que eu selecionei um boneco que não era nível 12. E eu coloquei modificadores que só são aceitos no nível 12. Dessa forma, ele não aceita e te dá essa mensagem de erro. Então, vamos escolher um boneco que já é G12, para selecioná-lo e atribuir essa nova configuração. Vou usar o Hooks, que já é G12, para atribuir o novo template nele. Bom, clicando no template, vocês vão perceber essa mensagem. Ela demonstra quais bonecos têm os mods que o Hooks vai usar nesse novo template. Importante guardar esses bonecos para que vocês possam depois criar um template para cada um deles, para que seja possível voltar à configuração inicial, já que eles vão perder esses mods. Repare também que existe um custo para aplicar esses templates, e aí você vai pagar com as moedas de guilda. Então, gente, não atribua um template feito a um boneco sem antes ter feito o template original dos modificadores dos bonecos que irão ceder os modificadores. Se vocês fizerem isso, vocês vão perder a configuração anterior que existia nesses bonecos e vai dar um trabalho danado de lembrar e recuperar o que tinha de modificadores nesses bonecos. Bom, então como é que faz isso, né? Como é que eu uso? Eu tenho uma guia em que eu guardo todos os modificadores atuais dos bonecos que irão ceder os modificadores. Como é que isso é feito? A ideia é criar uma nova guia, lembra como se faz?
clica lá no botão mais, crie uma guia, coloque um nome que associa a função que essa guia vai ter. Nesse caso, eu estou criando a teste recuperação, e dentro dessa guia vai ter os modificadores dos bonecos que estão cedendo para o template que eu estou criando. Uma vez criado a guia, você retorna à lista de inventário, seleciona o boneco que você quer, clica em atribuir configuração e você vai perceber que automaticamente mostra a atribuição do boneco que você selecionou. Basta clicar nele, ele vai criar para você. Veja aí à esquerda que tem o template do C3 que foi criado dessa forma. Para os demais, continue fazendo o mesmo processo. Volte na lista de inventário e vá selecionando boneco por boneco, criando a configuração dele. Quando concluir, você vai ter na mesma guia todos os bonecos com as configurações originais, o que vai facilitar a recuperação do status original dele. Vai ficar dessa forma. Então, agora você observa que na guia teste recuperação eu tenho o template de cada mod atual que esses bonecos usam. Então, isso facilita depois você voltar aqui e atualizar novamente os modificadores que esses bonecos cederam para o Hooks. Bom, feito tudo isso, você tem a condição, finalmente, de aplicar o template que você criou, né? O objetivo era trazer os melhores modificadores para o Hooks. Então, eu preparei lá atrás o ambiente, criei o template com os melhores modificadores, consegui entender quem que ia doar esses modificadores para o Hooks e aí salvei o template desses que iam doar para poder facilitar a retorno da situação original. Bom, e agora, como é que eu uso isso, né? Como é que eu aplico esses melhores modificadores no Hooks? Na lista de inventários, a gente clica em modificadores, clicamos no Hooks, clicamos em atribuir configuração e na guia teste que foi criada, a gente clica em speed dano para atribuir ao Hooks. Aqui vocês veem quem são os bonecos que estão cedendo os modificadores para o Hooks e o valor dessa atribuição. Clicando em atribuição, você vai ver que precisa confirmar o valor. Feito isso, os modificadores são aplicados no Hooks. Você vê aqui na lista de inventário o Hooks já com os novos modificadores. Agora sim você tem condição de utilizar o Hooks com os novos modificadores, né? Então, após você fazer lá o triunvirato ou uma batalha específica na arena, você tem que lembrar de voltar à configuração original, ou seja, colocar novamente os modificadores que eram do Hooks e principalmente colocar novamente os modificadores dos bonecos que cederam para o Hooks. Senão você vai ficar com bonecos sem modificadores, ou pior, perder a configuração que havia neles. Então, terminado de usar, lembre-se de aplicar novamente os modificadores que os bonecos tinham, repetindo os passos que eu mostrei no vídeo. É isso, gente. Então agora eu só vou mostrar para vocês como eu organizo toda essa bagunça. Ou seja, para cada objetivo que eu tenho, eu sempre crio 3 guias. Aqui é para usar os clones e a Shakti no triunvirato heróico. Então eu tenho uma guia clones e Shakti que tem os modificadores atuais desses bonecos. Crio a guia número 3, que tem os modificadores que eu entendo que são os melhores para usar nesse squad, para combater no triunvirato heróico. E na guia número 2, que são os modificadores dos bonecos que cederam para que eu pudesse criar os melhores modificadores do clone e da Shakti. Dessa forma, eu consigo atribuir os melhores modificadores e depois consigo voltar os modificadores originais dos clones e da Shakti e voltar os modificadores de quem cedeu os modificadores para os templates. Nenhum boneco fica sem modificador e todo mundo fica igual estava antes de fazer toda essa mexida. É isso aí, gente. Um abraço.